Durante 15 anos, a aclamada série Criminal Minds, Mentes Criminosas, nos manteve na ponta da cadeira, imergindo-nos no mundo arrepiante da Unidade de Análise Comportamental, UAC, do FBI. Suas estrelas diziam que suas saídas se deviam a razões criativas ou à busca por novas oportunidades. Mas, por trás das câmeras, a realidade era muito mais obscura, um enredo digno dos criminosos que eles perfilavam. Hoje, a verdade emerge das sombras, revelando uma rede de violência, acobertamentos e segredos que a emissora CBS tentou desesperadamente enterrar. Os escândalos nos bastidores mudaram a vida de seus atores e, sem dúvida, transformarão para sempre a forma como o público vê a série. A gênese desse fenômeno remonta a 2004, quando um homem chamado Jeff Davis concebeu uma ideia radical: um drama policial focado não nas perseguições, mas na mente dos assassinos. Inicialmente batizada de Quântico, sua visão era profundamente psicológica, baseada em uma investigação rigorosa. Davis havia devorado arquivos reais do FBI e até conversado com agentes aposentados que participaram da captura de infames serial killers como Ted Bundy. No entanto, quando apresentou o conceito à CBS, recebeu um não categórico. A emissora considerou o projeto muito inteligente, muito psicológico. Eles queriam adrenalina, não introspecção, mais carros e menos divãs. Mas Davis não desistiu. Ele ajustou a fórmula, injetou uma dose de ação e perseverou até que, finalmente, em 2005, a CBS deu luz verde à série. O dia 22 de setembro de 2005 foi histórico. O episódio de estreia da renomeada Criminal Minds atraiu 16,3 milhões de telespectadores. O programa que a emissora havia rejeitado por considerá-lo pouco atraente se tornou um sucesso colossal da noite para o dia. A intenção original de Jeff Davis era mostrar o trabalho dos perfiladores do FBI com uma fidelidade quase documental. Ele queria ilustrar como, a partir de migalhas de evidência, a forma de dirigir de um assassino ou um padrão sutil, era possível construir um perfil completo de um criminoso desconhecido. Em um roteiro inicial, ele chegou a se basear em um caso real sobre um atirador de estrada. Davis se esforçou para humanizar os agentes, mostrando seu lado emocional, seus colapsos nervosos sob pressão. De fato, o personagem central, Jason Gideon, foi inspirado em histórias de agentes reais que sucumbiram devido ao trauma acumulado. Tal foi o realismo e a crueza que alguns enredos, como o intenso episódio Revelations, de 2007, tiveram de ser suavizados antes de sua exibição para não impactar demais as audiências de teste. A CBS só concordou em produzir a série depois de ver o sucesso de Law and Order, Special Victims Unit, SVU, que em 2004 já captava 15 milhões de telespectadores semanalmente. Ainda assim, a emissora impôs suas condições. Exigiram mais ação para competir com o gigante CSI, que dominava a televisão com 26 milhões de telespectadores. A equipe criativa acatou. Eles adicionaram mais perseguições, tiroteios e drama aos seus roteiros, e a estratégia funcionou. No dia da estreia oficial, o número de audiência disparou para 19,3 milhões. No entanto, o sucesso veio com um preço. O orçamento foi cortado. Os planos iniciais de filmar em Quântico, Virgínia, foram descartados por serem muito caros. Toda a produção foi transferida para Vancouver, Canadá. Essa mudança resultou em uma economia de 3 milhões de dólares, mas sacrificou a autenticidade que Davis tanto buscava. Além disso, a mudança do nome de Quântico para Criminal Minds a poucas semanas da estreia, por medo de confusões com outras séries do FBI, custou à produção $500 mil em publicidade e promoções refeitas. O processo de casting foi outro campo de batalha. Jeff Davis lutou incansavelmente para que o ator Mandy Patinkin interpretasse o melancólico Jason Gideon.
Apesar da relutância da CBS, devido à fama de Patinkin de abandonar séries, o que ele fez em Chicago Hope e Dead Like Me, Davis prevaleceu. Tragicamente, a história se repetiu. Patinkin deixou Criminal Minds após apenas 2 temporadas. Em 2012, confessou que as histórias violentas da série haviam destruído sua alma, classificando ter aceitado o papel como o maior erro público de sua vida. Seu personagem foi retirado da tela e finalmente morto off-screen, fora de cena, na 15ª temporada. Um eco sombrio de sua dolorosa partida. Para o papel de Aaron Hotchner, a busca foi igualmente difícil. Nomes como Matthew Fox, John Corbett e Jason Patric recusaram o papel, considerando-o muito sombrio. Finalmente, Thomas Gibson aceitou o papel em julho de 2005, trazendo a seriedade exigida para o líder da equipe. Gibson interpretou Hotchner ao longo de 256 episódios, mas seu final foi o mais escandaloso de todos. Em 2016, o drama explodiu. As câmeras de segurança capturaram uma briga chocante entre Gibson e um dos produtores. Durante uma discussão acalorada sobre o roteiro, o ator chutou o produtor. A CBS agiu com contundência. Gibson foi demitido fulminantemente. Seu personagem desapareceu da série, sendo escrito com uma saída no programa de proteção a testemunhas. Os fãs, indignados, reuniram mais de 10.000 assinaturas em uma petição para seu retorno, mas a emissora se manteve firme. Até mesmo o carismático Shemar Moore esteve a ponto de não conseguir o papel de Derek Morgan. A emissora temia que ele fosse muito atraente e que o público não o levaria a sério como um agente implacável do FBI. Moore, desesperado pelo papel, apresentou-se para fazer um teste diretamente na frente do presidente da CBS, Les Moonves, garantindo seu lugar em 252 episódios. A série nos havia prometido explorar os abismos da mente criminosa, mas, no processo, o set de Criminal Minds revelou suas próprias reviravoltas inesperadas, intrigas pessoais e um lado obscuro que a transformou no drama mais explosivo, não apenas na tela, mas por trás dela. Na próxima vez que você assistir a um episódio, lembre-se, as verdadeiras histórias de crime nem sempre estão no roteiro. O pano de fundo foi revelado com violência no set de Criminal Minds, com a saída explosiva de Thomas Gibson, mas o drama já havia começado. Semanas antes, em março de 2016, outro pilar fundamental, Shemar Moore, conhecido por seu papel como o agente Derek Morgan, havia se despedido. Embora se tenha dito que ele estava partindo para estrelar SWAT, os rumores de uma profunda tensão com Gibson, que remontavam a uma suposta briga física em 2010, negada por ambos, alimentaram a especulação. Moore retornaria para aparições esporádicas, deixando uma sensação de vazio na UAC. Mas as rivalidades internas haviam cobrado sua primeira grande baixa. O set demonstrou ser um lugar onde as atrizes também tiveram que travar suas próprias batalhas. A.J. Cook, que interpretou a doce, mas tenaz Jojo Jarreau, superou mais de 200 candidatas em maio de 2005 para conseguir o papel. No entanto, até ela teve que lutar contra a máquina de Hollywood. A CBS tentou glamourizá-la, pedindo saltos e maquiagem excessiva que, segundo Cook, não combinavam com a realidade de uma agente do FBI. Ela prevaleceu, vencendo a primeira de suas disputas. A segunda foi muito mais brutal. Em 2010, A.J. Cook foi subitamente demitida, sob a desculpa de razões criativas. O público, já afeiçoado à sua personagem, não aceitou. Uma petição massiva que reuniu mais de 50.000 assinaturas forçou a emissora a voltar atrás. Ela retornou em 2011 e, em um ato de justiça poética, permaneceu na série até o final em 2020, acumulando 302 episódios e regressando triunfalmente para o reboot de 2022. Outro ator que quebrou os moldes foi Matthew Gray Gubler. Com apenas 25 anos em 2005,
Ele fez o teste para um papel que havia sido concebido para um homem 10 anos mais velho. Seu charme excêntrico e sua singularidade foram tão irresistíveis que os produtores reescreveram o personagem à sua medida. Assim nasceu o Dr. Spencer Reid, um gênio de 24 anos com 3 doutorados, graduado no ensino médio aos 12 e recrutado pelo FBI aos 22. Gubler foi o único ator que apareceu nos 324 episódios da série original até 2020. Sua dedicação foi tanta que ele inclusive dirigiu 9 episódios, incluindo o arrepiante e aclamado Mr. Scratch, de 2015. A adoração dos fãs por Reid transcendeu a tela, transformando-o em um ícone da cultura pop e mantendo viva a esperança de seu retorno em futuras temporadas. Quando Criminal Minds estreou em 2005, os críticos duvidaram. Mas o episódio piloto silenciou a todos. Ele superou a série Lost em seu horário e dominou os índices de audiência no cobiçado grupo demográfico de 18 a 49 anos. O foco detalhado no perfil do atacante no primeiro episódio cativou imediatamente os telespectadores. O buzz gerado impulsionou a programação das quartas-feiras da CBS para um aumento de 25% na audiência. O impacto se estendeu para além de Hollywood. Agentes reais do FBI relataram um aumento de 15% nas solicitações de ingresso após a exibição do programa. A primeira temporada, com uma média de 13,8 milhões de telespectadores, se tornou a série nova mais assistida da televisão, superando até mesmo CSI. Miami em certas faixas, especialmente entre as mulheres de 25 a 54 anos. Apesar de cada episódio custar cerca de 2,5 milhões de dólares, a série gerou mais de 150 milhões de dólares apenas em publicidade. No mercado internacional, os direitos eram vendidos a $500 mil por episódio. A intensidade dos enredos era tanta que, ironicamente, o público reclamava que lhes provocava pesadelos. Mesmo assim, o programa conquistou prêmios, gerou um videogame em 2008 e era transmitido em mais de 180 países em apenas 3 anos. Até 2010, a CBS estava ganhando 100 milhões anuais graças a acordos internacionais. A loucura foi global. A série teve um remake na Coreia do Sul em 2017 e o turismo real em Quantico, sede do FBI na Virgínia, aumentou 20% devido à afluência de fãs. A mercadoria oficial disparou, superando 100 milhões de dólares em vendas na terceira temporada. Os moletons de Spencer Reid, por si só, geraram 20 milhões de dólares em 2007, e as solicitações de ingresso no FBI aumentaram 25% entre 2005 e 2008. Nem tudo foi positivo. Perfiladores reais expressaram sua preocupação. A série distorceu a percepção pública, fazendo crer que a técnica de perfilamento era eficaz em 80% dos casos, quando o número real rondava 60%. Apesar das críticas, a devoção dos fãs foi inabalável, com eventos anuais que reuniam mais de 50 mil pessoas até 2012. Criminal Minds tentou se expandir com spin-offs como Suspect Behavior, 2011, e Beyond Borders, 2016-2017, embora nenhum tenha alcançado a longevidade do original. No entanto, sua influência é inegável, inspirando séries posteriores de crime psicológico como Mindhunter e Prodigal Son. A série original encerrou seu ciclo em 2020 com 324 episódios, mas sua vida continuou. Em 2021, foi assistida durante 5,3 bilhões de minutos na Netflix. Retornou triunfalmente em 2022 com o reboot Evolution, já renovado até 2025. Vencedora de prêmios como o People's Choice Awards em 2017, a série se tornou até objeto de estudos universitários sobre como o drama criminal televisivo molda a percepção do mundo real. Em julho de 2007, a produção da terceira temporada paralisou completamente. Mandy Patinkin, o coração da equipe como Jason Gideon, não compareceu ao ensaio de leitura do roteiro. Sem aviso prévio ou explicação, o protagonista havia desaparecido.
Os roteiristas tiveram que reescrever a temporada inteira contra o relógio. Os produtores se reviravam em desespero, e o produtor principal, Ed Bernero, admitiu online que Patinkin não havia dado nenhum aviso. Para a equipe, foi um amargo déjà vu de sua abrupta saída de Chicago Hope em 1995. Mas desta vez, a razão era muito mais profunda e sombria. Em 2012, a verdade finalmente veio à tona. Patinkin classificou sua participação em Criminal Minds como o maior erro de sua vida. Ele confessou que a violência da série, particularmente a dirigida contra as mulheres, o havia danificado emocionalmente. Ele acreditava que o programa se concentraria na análise profunda e não na constante exposição a cenas brutais semana após semana. Quanto mais ele interpretava, mais sentia que o trabalho estava destruindo sua alma e o despojando de sua própria identidade. O pano de fundo caiu, mas a intriga perdura. Será que o sucesso avassalador de Criminal Minds não foi senão o reflexo de uma escuridão que consumiu seus próprios protagonistas, tanto na ficção quanto na dura realidade dos bastidores? Apesar de ganhar cerca de 100 mil rallies por episódio, para Mandy Patinkin, o dinheiro não era suficiente. O ator não sentia orgulho pelo trabalho, mas sim uma profunda erosão. Em uma palestra pública, confessou que o papel de Jason Gideon o obrigava a entrar na mente de pessoas distorcidas semana após semana, um exercício que o estava consumindo. Ele havia prometido a si mesmo nunca mais assumir um papel tão sombrio, um compromisso que o levou mais tarde a escolher Homeland, uma série com um tom radicalmente diferente. A situação atingiu seu ponto de não retorno no início de 2007. Durante a filmagem de um episódio que abordava o tema do abuso infantil, Mandy teve um colapso. O tema cruzou uma linha emocional que ele não pôde mais tolerar. Em um ato de protesto, ele abandonou o set, recusando-se a terminar suas cenas. A produção foi obrigada a parar por horas. Aquele momento foi a gota d'água. O episódio o lembrou com demasiada intensidade de como a série continuava a ultrapassar limites emocionais. Seu personagem, Gideon, já estava carregado com o trauma de casos passados, como o enredo assustador de No Way Out, sem saída. Após o abandono, começaram a circular rumores de que Patinkin era difícil. Embora mais tarde ele tenha enviado cartas aos seus colegas de elenco pedindo desculpas pela forma como lidou com a situação, o dano estava feito. Anos depois, ele explicou que o programa não afetou apenas seu trabalho, mas sua personalidade. Toda semana destruía um pedaço do que eu era. A emissora CBS não perdoou a afronta. Quando Mandy Patinkin se demitiu em 2007, os executivos estavam furiosos. Os anos se passaram, mas a emissora esperou seu momento. 7 anos após sua dramática partida, em 2014, eles tomaram a decisão final: matar seu personagem de forma permanente. Em 1º de outubro de 2014, na estreia da 10ª temporada, a equipe da UAC encontrou o corpo de Gideon em uma cabana. Ele havia sido assassinado off-screen, fora de cena. Foi a maneira da emissora de fechar a porta para sempre. Embora a showrunner Erica Messer tenha falado em honrar seu legado, os informantes sabiam que se tratava de um ato de controle. Eles não queriam que Mandy Patinkin voltasse jamais, nem mesmo para uma simples cameo. Sua crítica aberta em 2012 sobre a violência do programa apenas havia reafirmado a determinação da emissora em dar a Gideon um final irreversível. O impacto da saída de Mandy não foi apenas emocional, foi financeiro. Após sua partida em julho de 2007, a CBS perdeu mais de 5 milhões de dólares em receita publicitária. Os ratings da nova temporada caíram 15%, e a estreia de setembro de 2007 teve menos telespectadores do que nunca, assustando os anunciantes. Nos bastidores, o orçamento sofreu um golpe de 2 milhões de dólares, devido às reescritas e novas filmagens. A emissora levou tempo para se recuperar,
mesmo após a chegada de Joe Mantegna como David Rossi. O incidente se tornou um lembrete palpável de como a escolha de um único ator podia abalar um programa com um custo de mais de 100 milhões de dólares por temporada. Quando parecia que a tempestade havia diminuído, Criminal Minds enfrentou um novo e explosivo caos em maio de 2010. Pouco antes de começar a filmagem da sexta temporada, a CBS demitiu duas de suas atrizes principais, A.J. Cook e Paget Brewster. Emily Prentice, que havia se juntado na segunda temporada. A desculpa oficial foi cortes orçamentários, mas o público não engoliu. A série continuava atraindo 14 milhões de telespectadores por episódio. A situação se tornou absurda quando, para substituir duas veteranas, contrataram Rachel Nichols pagando o dobro. As pessoas começaram a suspeitar que a verdadeira razão era o desejo da emissora de simplesmente cortar mulheres do elenco. A verdade, no entanto, foi muito mais escandalosa. Em uma entrevista de 2015, Paget Brewster revelou a frase lapidar que um executivo da CBS havia transmitido ao produtor: "Quero mulheres novas." Não se tratava de dinheiro, mas de se livrar de rostos femininos familiares. Em 2019, o próprio produtor confirmou a história. Eles haviam sido ordenados a demitir pessoas específicas sem razão clara, classificando isso sem rodeios como sexismo. A indignação dos fãs foi imediata e massiva. Para A.J. Cook, que já havia aparecido em mais de 100 episódios, a demissão foi uma traição pessoal. Ela a descreveu em uma entrevista de 2010 como ser abandonada por alguém em quem confiava, sem sequer ser notificada diretamente pela emissora. Com apenas 31 anos e um filho pequeno, ela só teve permissão para 2 episódios na sexta temporada para se despedir. A reação do público diante da injustiça foi monumental e serviu como um precedente na televisão. Em apenas 48 horas em junho de 2010, a CBS recebeu mais de 100 mil e-mails e cartas. As petições online somaram 65 mil assinaturas. Blogs e fóruns classificaram o ato como um tapa na cara das telespectadoras. Foram feitas camisetas zombando da desculpa do orçamento. Os anunciantes ficaram inquietos, ameaçando retirar seu patrocínio. A pressão popular foi tão intensa que a emissora foi forçada a ceder. Primeiro, A.J. Cook retornou brevemente em maio de 2011, e diante da insistência incessante dos fãs, ambas as atrizes, Cook e Brewster, foram reintegradas em tempo integral para a 7ª temporada. Este episódio, ocorrido antes que as redes sociais tivessem a força que têm hoje, demonstrou o poder indiscutível da audiência para dobrar um grande estúdio. Os fãs haviam falado e a rede teve que escutar. Mas, apesar da reintegração de suas atrizes e da aparente estabilidade, o momento mais explosivo ainda estava por vir. Em 2016, o ator Thomas Gibson, o agente Aaron Hotchner, desde o primeiro dia, se envolveria em uma violenta briga no set em 11 de agosto, durante a filmagem da 12ª temporada. Um final dramático e violento, escrito não para a ficção, mas para a crua realidade dos bastidores. Estaria o espírito sombrio da série finalmente devorando seu próprio elenco? A bomba estourou em 2016. Thomas Gibson, o ator que interpretava o estoico agente Aaron Hotchner, estava dirigindo um episódio quando protagonizou uma violenta disputa com o escritor e produtor Virgil Williams. No calor da discussão, Gibson lhe deu um forte chute na perna. Houve testemunhas, e a notícia chegou à CBS com a velocidade da luz. Apenas um dia depois, o ator foi demitido fulminantemente. Mas este não foi um incidente isolado. O chute de 2016 foi apenas a gota d'água em um histórico volátil. Já em dezembro de 2010, Gibson havia empurrado um assistente de direção durante uma filmagem noturna. A CBS lhe impôs aulas obrigatórias de controle de raiva, que o ator, em um ato de desafio, ignorou em grande parte. A isso somou-se sua prisão em 2013
por direção perigosa e uma declaração de inocência por dirigir sob a influência de álcool, Dewey. Quando o incidente de 2016 ocorreu, já não se tratava de um único erro, mas da última oportunidade perdida. O ambiente no set era insustentável. Membros da equipe ameaçaram renunciar se Gibson ficasse. A CBS não hesitou em cortar laços imediatamente. Gibson tentou se defender, alegando que foi apenas um leve toque com o pé e se desculpou. Mas ninguém acreditou nele. Seu personagem foi retirado da série sem aviso prévio, enviado ao programa de proteção a testemunhas, colocando um fim abrupto em seus 256 episódios. 6. Enquanto as saídas de Mandy Patinkin e Thomas Gibson foram estrondosas, a de Lola Glaudini, que interpretava a agente Elle Greenaway, foi surpreendentemente silenciosa, deixando os fãs mergulhados na especulação. Em 1º de novembro de 2006, a CBS anunciou que Glaudini estava saindo para buscar outras oportunidades. No entanto, essa não era a verdade completa. O produtor Ed Bernero revelou mais tarde ao Los Angeles Times que a razão era muito mais mundana e menos dramática. Lola não estava feliz morando em Los Angeles. Nascida em Nova York em 1971, Glaudini sempre esteve ligada à Costa Leste, onde havia trabalhado em sucessos como NYPD Blue e The Sopranos. A cidade de Los Angeles simplesmente não lhe caía bem. Foi uma decisão mútua, uma simples escolha de preferência geográfica. Sua saída concluiu a participação de Elle Greenaway após apenas 28 episódios, e abriu a porta para a icônica Emily Prentiss, interpretada por Paget Brewster. Os fãs da série, viciados em drama, inventaram todo tipo de teorias. Que ela se sentia isolada no set, ou que não conseguia suportar o conteúdo sombrio da série. No entanto, a realidade nunca validou esses rumores. Não existe prova de que Lola Glaudini se sentisse marginalizada ou tivesse problemas com o tom violento de Criminal Minds. Ironicamente, sua personagem, Ellie, foi central em alguns dos enredos mais obscuros, incluindo uma brutal agressão sexual e um traumático tiroteio. Mas Glaudini nunca citou isso como motivo de sua saída. De fato, após deixar a série, ela continuou escolhendo papéis intensos em Ray Donovan, Agents of S.H.I.E.L.D. e no thriller de ficção científica The Expanse. Ela não fugiu das histórias sombrias, apenas queria contá-las em outro lugar. As pessoas também acreditaram que ela havia tido brigas com os roteiristas pela forma como sua personagem era escrita. Ele, em seu arco final, gerou controvérsia ao atirar em um estuprador a sangue frio e depois renunciar no episódio de 18 de outubro de 2006. Alguns fãs a chamaram de arrogante, outros a defenderam, apontando que os personagens masculinos se safavam após ações piores. Embora esse final tenha garantido que ele não retornaria, Glaudini nunca confirmou que tivesse problemas com a forma como a personagem foi escrita. Apesar dos rumores de uma suposta entrevista de 2006 na qual ela atacava a série por seu tratamento às mulheres, uma entrevista que nunca foi encontrada, a verdade simples permaneceu. Lola queria voltar para casa. Sua partida foi definitiva. Ao contrário de outros atores, ela nunca retornou, nem mesmo em flashbacks. A emissora chegou até a permitir trazer Jason Gideon de volta em um episódio posterior. No entanto, o destino de Elle Greenaway foi selado por sua decisão de se demitir do FBI após quebrar as regras. Um final precipitado para uma personagem complexa que, para muitos, sempre será lembrada não por seu final dramático, mas pela simples escolha de sua atriz de antepor a vida na costa leste ao sucesso de Hollywood. A instabilidade no set não terminou com os dramas masculinos. A atriz Jennifer Love Hewitt, que interpretou a agente Kate Callahan na 10ª temporada, 2014-2015, teve uma permanência curta e turbulenta, aparecendo em apenas 23 episódios. Oficialmente, sua saída se deveu à sua gravidez e ao desejo de se concentrar em seu segundo filho, nascido em setembro de 2015. Mas,
por trás da fachada, as coisas se complicaram. Fontes internas revelaram uma tensão palpável com seus colegas de elenco, incluindo Matthew Gray Gubler e A.J. Cook. Disse que Hewitt exigia mais tempo de tela e até solicitava reescrever roteiros para centralizar a atenção em sua personagem. Essa exigência provocou atrasos e discussões que, segundo os relatos, custaram à CBS mais de $800 mil em tempo de filmagem adicional. E-mails vazados em 2016 revelaram que os diretores da emissora consideravam sua escalação um erro. Algumas fontes indicaram que ela ameaçou renunciar várias vezes durante a temporada. A CBS optou por não renovar seu contrato, e sua personagem se despediu silenciosamente em 6 de maio de 2015, renunciando na ficção por razões familiares. A verdadeira razão de sua breve passagem, no entanto, parecia estar mais ligada aos conflitos internos e à falta de química com o resto da equipe. Em um ano repleto de demissões e escândalos, a saída de Shemar Moore em março de 2016 se destacou por sua calma e dignidade. Após 252 episódios como o agente Derek Morgan, Moore anunciou sua decisão de sair em 23 de março, buscando tentar coisas novas e dedicar-se mais à sua mãe, que sofria de esclerose múltipla, EM. Ele descreveu a situação com simplicidade, dizendo que se sentia como se tivesse ficado tempo demais na faculdade e que estava pronto para um novo capítulo de crescimento. Foi um adeus pacífico, sem brigas ou escândalos, algo inédito na história recente do programa. O respeito dos fãs foi imediato. Mais de 500 mil pessoas publicaram mensagens online nas primeiras 24 horas lamentando sua partida. Seu episódio final, meticulosamente planejado, foi ao ar em 23 de março de 2016. Em vez de matá-lo, os roteiristas deram a Derek Morgan um final feliz. Sua namorada, Savannah, estava grávida, e ele escolhia abandonar o perigo por sua nova família. O episódio foi um turbilhão de adrenalina, com 47 minutos de ação ininterrupta, incluindo um tiroteio em um armazém onde Moore até realizou suas próprias acrobacias. Apesar de ganhar 175 mil por episódio naquela temporada, Moore optou por sair, elevando a audiência em 15% na noite de sua despedida. O ator revelou mais tarde que o enredo foi inspirado em suas prioridades da vida real. Sua mãe, a quem ele dedicou o emotivo arco de história, faleceu em 2020. Após deixar Criminal Minds, Shemar Moore assumiu um risco calculado ao se tornar o protagonista de SWAT, da CBS, que estreou em 2 de novembro de 2017. O programa foi um sucesso, atraindo 6,7 milhões de telespectadores em sua noite de estreia e se mantendo no ar por 8 temporadas. Apesar de ter estado à beira do cancelamento em 2 ocasiões, as campanhas dos fãs o salvaram. Na 8ª temporada, Moore ganhava 200 mil por episódio. A série finalmente foi concluída em 16 de maio de 2025, deixando Moore de coração partido ao se despedir. Durante esse tempo, Moore também acumulou uma fortuna de 22 milhões de dólares até 2025 e deu voz ao Cyborg em 5 filmes animados da DC, que arrecadaram 50 milhões de dólares. Ao contrário de outros ex-colegas, Moore manteve laços cordiais. Fez aparições surpresa no final da série original em 2020 e ajudou a promover o reboot Evolution em 2022. Seu profissionalismo foi reconhecido até mesmo por Paget Brewster, que em 2025 expressou sua esperança de vê-lo retornar agora que SWAT havia terminado. Em 2025, o clamor dos fãs por seu retorno a Criminal Minds Evolution explodiu, com mais de 300 mil assinaturas em uma petição. Moore respondeu ao entusiasmo, declarando em uma entrevista que voltaria se me convidassem. O agente Morgan, cujo adeus foi uma lição de paz em meio ao caos, pode ser o próximo a fechar o círculo desta saga televisiva. Você acredita que o possível retorno de Shemar Moore a Criminal Minds
Evolution poderia restaurar a sensação de estabilidade que a série perdeu com tantas saídas conflitantes, idas conflitantes, idas conflitantes, idas conflitantes, idas